Hoje, 7 de janeiro de 2026, terça-feira, início do estudo de 1 Pedro, capítulo 1. A data de 67 depois de Cristo, aos cristãos da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, judeus e gentios, Pedro, forasteiro de dispersão, os personagens, gentios líderes, governantes, servos, esposos, presbíteros da igreja, jovens cristãos, Silvano, aquela que está em Babilônia, Marcos, propósito, instruir e encorajar o povo do Senhor para que suporte o sofrimento por causa da justiça. Temas de lei, pecado e ignorância das pessoas tolas, perecível, desobediência à palavra de Deus, escuridão, julgamento, fogo ardente. Temas do Evangelho, Cristo carregou nossos pecados em seu corpo, ele sofreu por nós, ele resgatou os pecados, ele é incorruptível. A morte de Cristo foi a do justo pelos injustos, a grande troca, maravilhosa luz, permanecer firme na graça de Deus. A palavra de Deus é viva e permanente, boas novas, sacerdócio real, nação santa, raça eleita. Versículos para memorizar, redimidos pelo sangue de Cristo. 1, 17, 19, o povo escolhido. 2, 9 a 10, sarados por Cristo. 2, 24, 25, o batismo agora salva vocês. 3, 18, 22. Comecemos no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas com as nossas orações. Senhor Jesus Cristo, abençoa nossa leitura, nosso coração, nossa mente, nossa consciência, para perceber o mistério da graça, da salvação em Cristo Jesus, que se completará na ressurreição de todos os corpos cristãos, como agora vimos a história de Santo Charbel, do Líbano, um corpo que é incorrupto e que tem já dezenas de milhares de curas pela intercessão dele, oração, confiança, no exemplo desse santo do Oriente, do Líbano, que o seu corpo incorrupto ficou 60 anos exudando perfume e uma luz e um calor, a presença do Espírito Santo ali naquele corpo morto de Santo Charbel. Costumava levitar na frente das pessoas e fazer e orar muitas curas. E continuou depois da morte. Milagres extraordinários. E assim, Senhor, pretendemos ser testemunhos teus nesta vida e adoradores na que vem. Em nome de Jesus, Pai Celeste das estrelas, te agradecemos por mais um dia. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nós vemos que Pedro se chama apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, testemunhas. Apóstolo significava testemunho. Hoje significa um título que ninguém pode tomar em letra maiúscula, mas em letra minúscula somos todos apóstolos, testemunhos de Jesus Cristo. Ele se endereça aos eleitos antes da fundação do mundo, na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São regiões da Ásia onde muitos migraram depois da perseguição judaica em Jerusalém. Eleitos segundo a presença de Deus, Pai. Então Deus elegeu por quê? Porque ele já sabe quem são os eleitos, ele já sabe quem são os salvos. Nós não sabemos, porque ainda estamos em processo de salvação. Mas Deus já sabe quais são os eleitos nas igrejas, quais não são. E em santificação do Espírito. Essa salvação vem não apenas por um gesto de aceitar Jesus, mas por uma vida de santificação no Espírito e obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí os eleitos alcançam a graça e a paz multiplicada nesta vida e na que há de vir. A aspersão do sangue de Jesus Cristo nos faz imaginar quando o sangue de Jesus Cristo nos foi aspergido. Bom, os somas de Jesus estão na cidade de Turino, na cidade de Jerusalém, na cidade de Oviedo. E o sangue também é da Eucaristia que tomamos. Então, quando tomamos a Eucaristia, somos aspergidos no sangue de Jesus Cristo.
aquele sangue que ele derramou? Pois, pelo poder da sua palavra que é eterna, infalível e inerrante, ele disse: essa é a minha carne e esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Por isso nós podemos bem dizer a Deus Pai e receber dele a paz e a graça, pela sua muita misericórdia, com que nos regenerou para esta viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Pedro vai falar mais adiante que nós somos uma erva e uma flor de erva. Secamos, o sol bate e essa vida se foi. Começa o nosso juízo particular com Cristo, galardão, se formos salvos. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O último tempo das 80, 100 gerações que tivemos depois de Cristo, 80 a 100 gerações viraram o quê? Palha seca no cemitério. Mas o corpo de São Charbel continua incorrupto. Alguns santos alcançam essa graça. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A grande revelação de Jesus Cristo ao mundo e às nações, quando ele reinará sobre todas as nações, será um grande sinal a ressurreição de todos os santos, de nosso Senhor Jesus Cristo. No último dia que já se aproxima, quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No final da nossa fé está a plenitude da nossa salvação, até o último suspiro. Devemos nos santificar, buscar a paz e a graça de Deus, crescendo na palavra que é inerrante e eterna, e viva. Jesus Cristo é ontem, é hoje, é o mesmo e sempre. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas e indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então o Espírito Santo já estava nos profetas, nas escrituras antigas dos profetas, já estava ensinando e revelando as glórias do sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam o seu sofrimento, inclusive o Apocalipse de São João que nós estamos vivenciando, claramente, Estados Unidos é herdeiro da besta que sobe do mar, que é Roma, que dominou o mar Mediterrâneo, depois veio Portugal, dominou os mares, Espanha, depois o Reino Unido, Inglaterra, e finalmente agora os Estados Unidos é a besta que sobe do mar, o poder que sobe do mar. E ele domina e ninguém pode fazer nada, o seu domínio no mar é total. E a besta sobe da terra, que é a Rússia e seus aliados, a China, o anticristo que vem da Turquia, o islamismo. E estamos nesta chamada Grande Babilônia, a ONU, que é os 7 reinos da mulher montada na besta. Então, Nova York é a mulher montada na besta das 7 cabeças, que são as 7 nações do Conselho de Segurança. E essa mulher montada na besta, desses poderes, 7 cabeças, 10 reinos, ela será julgada por nosso Senhor Jesus Cristo. Só ele poderá vencer. Não? Então, o cristão não deve se meter, se envolver em religiões falsas do Oriente, nem em revoluções falsas, porque já está tudo profetizado. A besta, o dragão, a China, do Oriente, o anticristo, o islâmico, da Turquia, da mulher botada na besta, aliado, todas essas bestas, Apocalipse foram revelados por São João. Então o Espírito Santo já revelou todos esses sofrimentos que os cristãos vão passar nessa época do Apocalipse. Não podemos inventar a roda, nem a palavra de Deus, pois ela é permanente. Nós devemos ter confiança e fé na santificação do Espírito Santo de Cristo, que já anunciava os profetas. Os profetas indagaram, inquiriram, profetizaram, investigaram, atentaram, zelaram sobre as circunstâncias oportunas e ocasião indicadas para o sofrimento de Cristo
e a glória que o seguiriam, nós estamos junto com ele sobre as glórias que seguiriam. O sofrimento nós já vimos e estamos passando. Qual é o sofrimento da igreja? Nós estamos inquirindo quanto tempo nós vamos sofrer, quais as provações que os cristãos vão ter. Então você veja na Nigéria, esta besta aí do mar bombardeou os muçulmanos que estavam perseguindo os cristãos. Então ela serve de xerife também no mundo. Besta que significa não apenas um animal, mas significa um poder que se levanta da terra e do mar. E o dragão também, que tem o seu domínio, né, na indústria, no mundo todo, a China. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que essas que anjos anelam para escutar. Os anjos, eles não tiveram essa oportunidade do arrependimento, da redenção, da remissão. Os que pecaram foram condenados para o inferno. E os que foram eleitos foram salvos para continuar servindo a Deus sem pecar. Por isso eles anelam para escutar o que é a salvação, o que é a redenção em Cristo, o que é essa, que significa isso para a espécie humana. Eles são de outra espécie, os anjos, não são da nossa espécie. Por isso eles nos julgam. Por isso os anjos julgam as nações, julgam os exércitos. E eles são invencíveis, porque são o exército celeste, o exército do reino de Deus, o exército do reino dos céus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, a sobriedade, não beber, não se entregar às paixões desenfreadas, como nós vivíamos na ignorância do gentio, na ignorância do mundo, nas baladas, né, nos vícios, prostituição, todas as coisas que o mundo pratica, achando que é normal e não é. E são paixões desenfreadas, porque todas as paixões, os hormônios que temos devem ser educados, segundo a palavra de Deus, e moldadas. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro, na sua epístola, vai nos chamar à santidade, nos chamar a controle e a modelação e a moderação e a sobriedade da nossa vida, seja hormonal, seja carnal, seja econômica, seja social, seja religiosa. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Jesus Cristo conquistou o trono da glória, direito do Pai, é maior do que o poder da besta do mal, da besta da terra, seja o Xi Jinping, seja o Putin, seja o Trump. Ninguém tem o maior poder do que o Jesus Cristo está sentado no trono do céu. Por isso ele fez essa obra da redenção e da remissão dos pecados como homem. Imagina, eu tive agora a oportunidade de conversar com um vizinho que ele entrou numa briga aí, né? Ele foi praticamente sofrer um atentado, né, de assalto, e a mulher foi agredida e ele segurou o facão do agressor e eu vi o corte na mão dele. Fiquei imaginando, porque aí as pessoas começam a dizer, não foi bem assim, tem várias versões. Mas quando você vê a ferida na mão da pessoa, você sente realmente aquele fato, aquela realidade do que houve, daquela violência. Imagina Tomé vendo Jesus, a cicatriz de Jesus na cruz, né, na morte. E aí ele não acreditava, quando ele viu a cicatriz naquele corpo de Jesus, do lado e nos braços, né? Então ele se ajoelhou e chamou, Senhor, meu Deus. Ele se convenceu vendo aquela cicatriz. É muito forte a gente ver a cicatriz de uma pessoa que foi agredida, muito mais a de Jesus, que foi morto e ressuscitou. Imagina você ver uma pessoa que você viu, que sabia que estava morto, e de repente as feridas dela estão tudo curadas, e ela está falando com você, mostrando as feridas que tinha. É uma coisa tremenda, né? Por isso nós temos que agradar e confiar nesse Jesus que intercede por nós no céu, mais do que São Charbel.
os católicos, né, meronitas, aí, maronitas lá do Líbano, eles levam o corpo de São Charbel incorrupto para a Austrália, para os países, e muitas pessoas oram e pedem intercessão e têm alcançado curas. Imagina a nossa intercessão de Jesus, que é o Santo dos Santos, né, que está sentado no trono de Deus. A gente pedindo intercessão de Jesus, com certeza Ele vai nos atender. Ele mesmo disse, sua palavra permanece eterna e é poderosa, está acima de qualquer palavra humana. Então Ele é a palavra divina. Por isso Ele pagou o preço da culpa de não obedecermos a palavra divina. Ele é o meio da revelação do Deus das estrelas, do Deus do infinito, do Deus da eternidade, todo-poderoso, o Pai, não gerado. Então, quando ele representa a palavra do Pai, falou para Adão e Eva e eles não obedeceram, haveria um castigo para eles. O Pai iria castigá-los, porque não recebeu a palavra do seu Filho. E assim Jesus é que se intrometeu, senão todos estavam destruídos pelo Pai. Se Jesus não tivesse intercedido por nós e está intercedendo por nós a cada dia pelos nossos pecados. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua flor como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada há 80, 100 gerações desde que ela foi falada na terra e entregue por nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou. Agora passamos o Natal, amanhã celebramos o Dia de Reis. Ontem, né, 6 de janeiro, da visitação dos magos, porque não foi na gruta, eles foram numa casa. Depois, Maria já tinha saído da gruta. Então, o presépio não tinha os reis magos. O presépio só tinha os pastores e os animais, mas os reis magos já foram na gruta, na casa, e Maria já tinha encontrado uma casa para ficar com o menino Jesus. E esta foi evangelizada, essa palavra do nascimento do Natal foi evangelizada pelos anjos do céu. Né? Ele falou, nasceu-vos um Salvador, e anunciou também a gravidez de Maria, o arcanjo Gabriel. Então, foi uma palavra eterna, aquela palavra que é falada no céu. A palavra falada no céu é a palavra eterna. E Jesus, quando desceu, o próprio Deus desceu, o Filho de Deus desceu e falou as palavras do Pai aqui na terra. Por isso essa maravilha, nós ouvimos a palavra do Pai aqui na terra. O Evangelho, na Almeida Corrigida Fiel, tradução portuguesa, é fiel, não tem os 3.000 erros da versão eclética, sinaítica e vaticana. Então, essa palavra preservada há 2.000 anos, que foi falada do céu, ela veio do céu. O Evangelho, a boa nova da nossa salvação, que está próximo, o dia da ressurreição. Eu não sei se vão passar mais algumas dezenas de gerações que a humanidade cristã vai ser ressurreta e vai vir com Jesus, vingar essa grande Babilônia, as bestas do Apocalipse, do mar, da terra, o dragão, a mulher montada na besta, 7 cabeças, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? Então veja que tudo está aí, até a ONU lá tem uma besta que botaram como monumento, né? Chamado politeísmo, Deus de todas as nações, de todas as religiões, a falsas e a cristã. Então, nós temos a besta do Apocalipse, a grande besta, a grande Babilônia, que está em Nova York, né? São as nações, as resoluções da ONU são contra Israel, contra o poder político em Israel, porque Jesus vai tomar o poder político em Israel para reinar sobre as nações. Por isso que mais de centenas de resoluções contra Israel, um país tão pequeno, mas lá está o trono das tribos, onde Jesus vai reinar no trono de Davi, a tribo de Judá. Ele é o rei dos reis, mas ele também é o rei de Judá. Amém? Então esse foi o nosso primeiro capítulo de estudo da carta de 1 Pedro. Nós vimos muitas coisas, vamos continuar no capítulo 2 a seguir. Antes do capítulo 2, nós ainda vamos gravar as notas para a TV Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto, para o canal do WhatsApp Cruz, Força, Fé e Esperança. Esse falou Alfred, Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo de ouvintes. Agradeço a sua assistência, a sua audiência. E vocês que não aceitou esse Jesus maravilhoso, que é o mesmo ontem, hoje e sempre,
cuja palavra permanece eternamente, passado 80, 100 gerações depois que ele falou, continua mesmo. Aceite Jesus, faça confissão dos seus pecados, aceite como Deus, o único Salvador, como fez São Tomé. E você que já é nosso irmão cristão na igreja, batizado, esperando a sua hora de ir e o seu corpo ser sepultado e ser ressurreto com Jesus, né? Não deixe de ser cremado, não fale em cremação para seus parentes, nem para você mesmo, pois é pecado mortal. Ali Amós 2, Deus não se agrada de cremação do corpo humano, mas como São Charbel, talvez um corpo cristão nosso mesmo, será perfumado. Deus dará perfume e ele estará incorrupto. Nós não sabemos se a nossa santidade chegará a esse ponto de São Charbel, o santo do Oriente do Líbano, da igreja meronita. Bom, eu vou ficando por aqui, Alf, até uma próxima oportunidade. Temos o curso ainda de Teologia Bíblica para o grupo do WhatsApp, é só pedir no particular, com o endereço, R$ 40 o material do pendrive, gravado com 170 arquivos, 92 aulas em áudio para você, enquanto prepara seu alimento, fazer um curso de Teologia Bíblica, se aprofundar na graça, na misericórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa redenção e nossa salvação. Deixo-vos a minha paz, a minha bênção e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre para você e sua família. Tudo de bom e tenha uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Comente, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal.